Você sabe o que é um planejamento estratégico? Nesse vídeo eu não vou falar sobre a teoria que eu aprendi na faculdade de administração. É o processo que visa formular os objetivos gerais da organização, bem como a estratégia corporativa e objetivos de cada área funcional. Eu vou trazer como fazer um planejamento estratégico na prática, para quem é gestor de um negócio. E quando você é gestor, você precisa pensar no objetivo que você quer atingir com a sua empresa. O ponto A é onde você está agora e o ponto B é onde você quer chegar. Então vamos dizer que o seu ponto A seja seu faturamento atual, R$1 milhão. O seu ponto B, ou seja, seu objetivo para os próximos 12 meses, é de chegar em 2 milhões de faturamento. A maneira que você sai de 1 milhão para 2 milhões é justamente o que deve estar no seu planejamento estratégico. Uma metáfora que eu gosto bastante é como se o planejamento estratégico fosse um GPS. Ele vai apontar o caminho para chegar no destino que você quer. E quando você precisar ajustar esse caminho, ele vai recalcular a rota. E talvez você acredite que fazer um planejamento estratégico é algo que apenas empresas grandes fazem, mas isso está longe de ser correto. Mesmo que você esteja começando, fazer um planejamento estratégico te ajuda a ter mais clareza do que precisa ser feito para chegar no seu ponto B, no caso, os 2 milhões de reais. Como o Sêneca disse, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então, planejamento estratégico é justamente trazer esse destino que você quer. Como que você vai chegar nesse lugar que você quer. Meu nome é Lucas Porto Faria, eu sou CEO e sócio da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que hoje tem 14 empresas no seu portfólio. Depois de 8 anos trabalhando nos bastidores de diversos negócios digitais, resolvi dividir os erros e acertos que fizeram com que nossa empresa alcançasse um lugar de destaque no mercado digital com esse canal no YouTube. E o planejamento estratégico é uma ferramenta essencial para conseguir tomar melhores decisões, deixar todo o seu time alinhado com os objetivos da empresa e garantindo que todo mundo saiba onde a empresa está, onde ela quer chegar e como que ela vai chegar lá. E hoje eu vou trazer 5 passos práticos para que você consiga construir, de uma vez por todas, um excelente planejamento estratégico. E o primeiro passo do planejamento estratégico é entender qual que é a visão da sua empresa. E o que é a visão? É o entregável da sua empresa. Então você precisa pensar o que sua empresa efetivamente faz, que ela consegue transformar a vida das outras pessoas. Se o que as pessoas estão fazendo não contribuir com a visão da empresa, então isso não deveria fazer parte da sua estratégia. E alguns exemplos de visão que eu gosto bastante é o exemplo do Nubank. Ele fala que ele vai lutar contra a complexidade do sistema financeiro. Então, os bancos, antes do Nubank começar, eles eram muito atrelados a ser uma coisa muito complexa, muito difícil. Você vai ligar para o banco, você não consegue ser bem atendido. O Nubank, ele chega justamente para transformar essa relação com os clientes. E a Hotmart, que é uma empresa que eu admiro, a visão da Hotmart é permitir que as pessoas vivam das suas paixões. Então ele permite que um professor de música consiga, através da internet, vender um curso online, uma mentoria, um produto digital, para que outras pessoas consigam consumir esse conteúdo que elas não conseguiriam presencialmente, por exemplo. Você precisa entender primeiro qual que é a visão do seu negócio. Então o que você entrega? Eu ajudo pessoas a melhorarem seu relacionamento, eu ajudo pessoas a comerem mais saudável, eu ajudo pessoas a ganharem dinheiro no marketing digital. E uma dinâmica que eu gosto de pensar, se você não tem uma visão clara do seu negócio, é se você fosse chamado para a capa da Forbes, o que estaria escrito lá? Então eu ajudo empreendedores a faturarem mais, eu ajudo pessoas a emagrecerem, eu ajudo relacionamentos a se tornarem melhor. Então é entender exatamente o que é o entregável da sua empresa, o que ela entrega no final. Outro ponto sobre a visão é você pensar de uma maneira ousada para inspirar as pessoas que estão dentro do seu time. Isso vai ajudar as pessoas a terem mais clareza de como vocês conseguem impactar a vida das pessoas. E você trazendo essa visão da empresa é justamente o que vai aumentar a chance de todo mundo remar para o mesmo lado. E depois da visão definida da sua empresa, você vai para o segundo passo, que é definir os objetivos estratégicos da sua empresa. O primeiro ponto é entender que os objetivos estratégicos, eles vão ser críticos para o sucesso do seu negócio. E eu gosto de pensar em até 4 objetivos estratégicos por ano. Mais do que isso, você vai ter muita coisa para fazer. Menos do que isso, você está se dedicando menos do que você poderia. E como você define se um objetivo estratégico é realmente importante para o seu negócio? Se eles forem cumpridos, a sua visão está sendo entregue. Ou seja, se você conseguir realmente fazer com que esses objetivos sejam atingidos, você está entregando aquela visão que você definiu no passo anterior. E é importante lembrar que os objetivos, eles sempre são uma chamada para ação, para você executar alguma coisa. Eu vou trazer um exemplo para você de 4 objetivos estratégicos de um negócio. Então vamos dizer que eu queira ter um crescimento agressivo, ou seja, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero vender para mais pessoas. O segundo ponto é melhorar o meu produto. O terceiro ponto é me tornar o maior canal do YouTube no nicho que eu tô. E o quarto ponto da empresa é conseguir um ótimo ambiente de trabalho. Então aqui é importante entender que quando você está definindo os objetivos estratégicos desse ano,
esses objetivos, se eles forem cumpridos, eles precisam estar cada vez mais perto da visão que você definiu para a empresa. E antes de começar o terceiro passo, eu quero pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Dessa maneira, meu conteúdo chega em muito mais pessoas. E o terceiro passo é a maneira que você entrega os objetivos estratégicos, as chamadas iniciativas estratégicas. E as iniciativas, elas precisam ser cada vez mais específicas e ter um prazo para elas acontecerem. E aqui você sempre tem que pensar em usar um verbo nessas iniciativas. Então, criar, aumentar, desenvolver, melhorar. Por exemplo, vou trazer um objetivo estratégico que eu falei ali em cima do crescimento agressivo. Como é que você vai conseguir aumentar o seu crescimento? Um exemplo de iniciativa estratégica seria criar um novo produto de alto ticket até outubro de 2024 e deixar também uma pessoa responsável, no caso, a Maria. E outro ponto para você conseguir atingir o objetivo estratégico de crescimento agressivo é você aumentar, por exemplo, o número de lançamentos que você faz por ano. Então você vai colocar quem que é o responsável por essa tarefa, efetivamente, no caso, o Hélio. Quando eu falo, por exemplo, do objetivo estratégico de melhorar um produto, eu vou trazer uma iniciativa de desenvolver um aplicativo para os clientes até setembro de 2024 e o responsável por isso vai ser o João. Então é sempre pensar qual iniciativa eu vou fazer para conseguir atingir o objetivo estratégico que foi feito ali em cima. E se um dos objetivos estratégicos é melhorar o ambiente de trabalho, uma iniciativa poderia ser de aumentar a pontuação da pesquisa de satisfação interna. E aí você vai colocar quem é o responsável, no caso, a Glória. Um segundo ponto seria conseguir uma certificação do Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, e você também vai ter um responsável, no caso, o Victor. O quarto passo é o plano de ação. Então, quais ações específicas a empresa vai executar para entregar as iniciativas que ela definiu no ponto anterior? E aí você precisa pensar, com o plano de ação, em responder duas perguntas. Como você acompanha essa iniciativa e como você sabe que essa iniciativa está funcionando. Então aqui a gente vai começar a falar de indicadores. Você precisa acompanhar se o caminho que a empresa definiu lá atrás realmente está sendo atingido ou não. Então vamos falar do objetivo número 1, que é o crescimento agressivo. A iniciativa que a gente tinha colocado era aumentar o número de lançamentos e trazer um novo produto. Como você mensura adicionar um novo produto de alto ticket e como você mensura o número de lançamentos que você quer aumentar. Então, por exemplo, eu vou colocar que eu quero fazer 6 lançamentos por ano com ROAS médio, ou seja, o retorno por gasto com anúncio de 4 vezes, ou seja, cada R$1 que eu invisto, eu tenho R$4 de retorno. E você pode colocar como indicador que o novo produto de alto ticket ele deve faturar R$300 mil no primeiro ano. Dessa maneira, você consegue saber, por exemplo, no meio do ano, se você atingiu metade do que você está buscando. E um terceiro ponto para entender se você realmente está atingindo o objetivo é colocar o faturamento que você tem como meta no final do ano. Então, nessa empresa aqui, é atingir R$2 milhões de faturamento. Então, falando do segundo objetivo, que é melhorar o produto, uma das iniciativas seria criar um novo aplicativo. E como você mensura se esse aplicativo realmente está melhorando a experiência do seu cliente? Você vai mensurar, por exemplo, com o número de estrelas que o aplicativo vai ter na App Store. Então, se tiver acima de 4.5 estrelas, significa que as pessoas estão gostando. Se estiver abaixo disso, as pessoas não estão gostando, estão tendo algum problema com esse aplicativo. E quando a gente fala do objetivo número 3, que é ter um ótimo ambiente de trabalho, e a iniciativa é aumentar a pontuação da pesquisa, você vai colocar quanto que está a pesquisa de satisfação agora e quanto você quer chegar. Então, vamos dizer que a pesquisa anterior, a gente teve 50 pontos. A próxima, eu quero que esteja em 70 pontos. Dessa maneira, você consegue mensurar se realmente você está conseguindo evoluir como empresa nesse objetivo de melhorar o ambiente de trabalho. E o quinto e último passo é o modelo financeiro. Se a gente conseguir atingir o que foi planejado, quanto que a gente vai ter de receita, custo e despesa e qual que é o lucro efetivamente da empresa. Porque é preciso pensar que o modelo financeiro precisa se sustentar, ou seja, a empresa precisa dar lucro, precisa dar resultado suficiente para que esses objetivos realmente façam sentido. E tem uma frase que eu gosto bastante do Benjamin Franklin: falhe no planejamento e você estará planejando falhar. E é importante entender, quando você estiver fazendo o seu planejamento estratégico, se o plano não estiver dando certo, é preciso analisar o porquê disso e ajustar o plano para que você consiga ter sucesso. É, de novo, como um GPS, a hora que você pega uma saída errada, você precisa recalcular e chegar no mesmo destino. E também, dependendo do mercado, dependendo das circunstâncias, você não precisa sempre ficar preso a um planejamento estratégico fracassado. Entre o mapa e o terreno, você precisa ficar com o terreno. Então, por exemplo, em 2020, quando teve a pandemia, as empresas não estavam preparadas para isso. Então foi preciso criar um novo planejamento estratégico que tivesse aderente e adequado àquela situação. E como você acompanha se o planejamento estratégico realmente está sendo atingido? A cada trimestre é importante avaliar como que ele está sendo, né? Quais foram os problemas que foram encontrados, o que a gente não está conseguindo
cumprir desse planejamento e você vai ajustando, assim como o GPS, para conseguir alcançar os objetivos que você definiu lá no começo do ano. E para que você consiga efetivamente montar um planejamento estratégico do jeito certo, eu vou dividir com você a planilha que eu uso para montar o nosso aqui. Então ele vai ter cada etapa do processo para você garantir que as atividades que você precisa executar estão lá e que se você bater, você vai chegar no objetivo que você quer. E eu vou deixar aqui na descrição a planilha que eu uso. Se você quiser, você pode duplicar essa planilha e mudar para sua empresa e fazer exatamente o passo a passo que eu faço aqui na empresa. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática, efetivamente, como que ela funciona. E aqui na planilha, você vai seguir exatamente os mesmos 5 passos que eu falei no vídeo. Então, o primeiro passo é você escrever qual que é a visão da sua empresa. Você vai escrever aqui nesse retângulo azul. E aqui tem um direcionamento aqui em cima, né? Representa o integrável da empresa, precisa ser tangível, inspirar as pessoas e ser usado. O segundo passo são os objetivos estratégicos. Então, se os objetivos forem cumpridos, você está entregando a visão. Ele precisa ser crítico para o sucesso, você vai focar em até 4 áreas e pensar em chamadas para ação. Crescimento agressivo, melhorar produto, maior canal do YouTube, ótimo ambiente de trabalho. O terceiro passo são as iniciativas estratégicas, ou seja, como que você vai entregar esses objetivos estratégicos. Aqui você traz um responsável e o prazo dessa iniciativa. E aqui sempre pensar em verbos. Criar, aumentar, crescer, desenvolver e geralmente prazos mais curtos. Então, por exemplo, quando eu falo do objetivo estratégico de crescimento agressivo, uma das iniciativas é criar um produto de alto ticket. Você vai colocar quem que é a pessoa responsável, qual que é a data de início desse projeto e qual que é a data de entrega desse projeto. E aí você vai fazer isso para cada objetivo e para cada iniciativa. O quarto passo é o plano de ação. Então, quais são as ações específicas que você vai fazer para executar? Você começa a usar esses verbos e trazer indicadores de acompanhamento. Então, você vai ter 6 lançamentos por ano, você vai faturar 300 mil com o produto novo. Então, quais ações você vai ter que fazer para realmente saber se você está indo no caminho certo? E o quinto e último ponto é você montar um modelo financeiro. Esse aqui é um exemplo de um DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, que você vai colocar tudo que está em vermelho, você vai mudar para a projeção da sua empresa. Então, por exemplo, eu mudo aqui que o faturamento previsto é 500 mil ou 50 mil. E aí você vai colocar qual que é a taxa de imposto que você paga, quanto você paga de gateway de pagamento, qual que é o seu ROAS médio, ou seja, quanto que você recebe de dinheiro de faturamento para cada R$1 investido em tráfego, né, investimento de mídias, quanto você paga de comissão, eu pago 3%, então você ajusta aqui. Quanto você paga em brindes, quanto você paga para enviar esses brindes, gravações. Aqui tem todos os principais números de um DRE, e aí você vai colocar. E eu deixei aqui um outros para você preencher coisas que não tiverem aqui. Então tem alguma coisa que não tinha aqui. Tinha um evento que a gente faz que não estava. Então você troca o outros por evento. E aí você vai colocar qual que é a previsão de custo desse evento, por exemplo. E aí, depois que você preencher toda essa projeção, você vai ter um DRE resumido. Essa planilha é preenchida automaticamente com os números que você colocou lá. Então aqui eu estou falando de um faturamento bruto de 1.820.000, um faturamento líquido tirando imposto de 1.638.000, uma margem bruta de 1.046.000 para chegar num lucro de 250.000, ou seja, a margem de lucro de 15,28. E aqui é um resumo dos resultados previstos para a empresa. Então, faturando 1.820.000, eu teria um lucro de 250.000. E aí você precisa entender, esse número ele tá bom para você? É realmente o objetivo que você está buscando? Ou não? Né? O que eu posso ajustar? Eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso diminuir minhas despesas, eu preciso diminuir custo, eu preciso diminuir o tráfego, né? Então encaixar aqui, entender como é que você vai melhorar o resultado, justamente para que você consiga atingir o objetivo que você realmente quer. E para que o planejamento estratégico seja cumprido, é essencial que o líder da equipe consiga vender esse objetivo para a equipe. E tem um livro que me ajudou bastante a me tornar um líder cada vez melhor, que consegue fazer com que as pessoas comprem o planejamento estratégico. Então, se você é um líder e quer melhorar a sua capacidade de liderar e os resultados da sua equipe, eu garanto que as lições desse vídeo aqui que eu já gravei vão te levar para o próximo nível. Até mais!